No conteúdo dessa semana, eu preparei para vocês um paper muito interessante que saiu em outubro de 2020. Também é uma revisão da Nature, mas dessa vez a gente vai ver mais desfechos clínicos mesmo e que vão guiar bastante a nossa prática, tá? É uma revisão que vai falar na prevenção e tratamento do diabetes tipo 2, ok? Inclusive eu marco aqui para vocês um dos autores que é o Arne Astrup. É importante a gente ter em mente isso por causa de alguns estudos citados, tá? Tem bastante autocitação, o que pode ser particularmente um problema no exagero, né? Vou explicar isso mais para frente. Bom, diabetes tipo 2, né? A gente tem aqui um aumento de 150 para 450 milhões de pessoas de 2000 para 2019, estimando 700 milhões em 2045. Tanto a genética quanto o estilo de vida, né, high sugar diet, na verdade não é consumir açúcar aumentou o risco. É todo o contexto, né, gente? Já cansei de explicar isso aqui. Pode predispor o paciente a ter diabetes tipo 2, tá? Também tem o nível de adiposidade, principalmente aquela gordurinha mais central, né? O paciente que tem realmente uma gordura mais central e não necessariamente uma gordura mais na periferia, né? Aqui, essa gordurinha aqui mais central, né? Ela é ligada a maior secreção de toxinas inflamatórias e problema aqui no fígado, né? Vou pôr do lado direito do paciente, ele está aqui, né? E consequentemente também vai alterar o pâncreas, vai alterar a musculatura, tá? Então essa gordurinha mais central é o grande risco. Justamente por isso que pode ocorrer diabetes tipo 2 naqueles com IMC normal, né? Ele pode ter IMC normal, mas tem uma gordura mais localizada ou menos massa muscular, tá? Bom, o IMC elevado é fator de risco também, apesar de poder ocorrer no normal, né? Então, se você sai do IMC 25 para um IMC 30, você mais do que dobra o risco de mortes associadas a diabetes tipo 2. Esse excesso de gordura central, né, gordura visceral, melhor dizendo, é ligado à resistência à insulina, né? Justamente porque seu fígado vai produzir mais glicose, seu músculo vai captar menos glicose, seu pâncreas vai sofrer produzindo mais insulina, tá? E também, na resistência à insulina, a gente tem mais lipólise, liberação de ácidos graxos na circulação. Consequentemente, o tecido adiposo libera mais gordura dele, né? Só que essa gordura não é oxidada, ela fica ali circulando na corrente sanguínea e aí também estimulando as toxinas inflamatórias, tá? Bom, essas alterações metabólicas podem ocorrer, né, antes que você veja realmente mudança no metabolismo da glicose, né, essas alterações do pâncreas, do músculo, por exemplo, tá? E aí que você vai tendo uma gradual, e um aumento gradual, né, da glicemia pós-prandial. Pós-prandial, lembrando, é aquela, acabei de ingerir o alimento, subiu, tá bom? Justamente por isso que eles usam teste oral de tolerância à glicose, né, que a gente ingere 75 gramas de glicose e vai avaliando ali a glicemia depois de 2 horas, tá bom? E aí sobe a glicemia pós-prandial. Com esse aumento de glicemia, seu pâncreas produz mais insulina, que é o conceito de resistência à insulina, tá? Só que uma hora seu pâncreas vai cansar, né, não vai dar conta de tanto trabalho, e as células beta vão começar a falhar, que são as células que produzem insulina. Consequentemente, sua glicose vai ficando cada vez mais alta. Então, primeiro vem a maior secreção de insulina para manter essa glicemia. E depois vai falhando, aí a glicemia vai começar a subir, tá bom? Aqui, né, nós temos um estudo aqui com pacientes com obesidade, né? E na verdade 2, né? Um na Suécia e outro na Escandinávia, mostrando que a perda de peso após 2 anos da bariátrica foi acompanhada de uma remissão de 72% e 58%, respectivamente, nos estudos. Então a bariátrica, principalmente a metabólica, tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma inibição muito grande do apetite e maior secreção de incretinas que dão saciedade, como o peptídeo YY, colecistoquinina. Não só maior secreção, né, mas você vai fazer um corte ali no intestino, vai ter uma ação mais rápida na saciedade também, tá? Consequentemente, não é só pelas incretinas, mas é principalmente pela perda de peso, né? Então, olha só, é a perda de peso após 2 anos que foi associada, tá? Mas as incretinas também têm seu papel, né? GLP-1, a gente sabe ali que é produzido também para dar saciedade, né, a nível intestinal. E hoje a gente tem liraglutida, semaglutida, né,
que são os análogos acompanhando ali a perda de peso e também são ligados à remissão de diabetes tipo 2, tá? Isso aqui a gente vê na evidência número 20, né? Eu penso até em trazer aqui, caso vocês queiram, mais estudos sobre a semaglutida e reganho de peso, né? Mas aqui na evidência número 20, né, a gente tem a liraglutida na perda de peso em pacientes de diabetes tipo 2 no estudo SCALE, né? Ou SCALE, enfim, tá? Então, a gente vê que é um processo dependente da perda de peso, embora também essas incretinas produzidas tanto pelo GLP-1, né, que ele é um análogo do receptor, quanto pela bariátrica possa ajudar, tá bom? Bom, qual que é a prova de conceito então? Né? Restrição calórica mais severa, tá? Quando a gente faz uma restrição calórica, o que a gente perde primeiro é a gordura visceral e aquela gordura intrahepática, dentro do fígado, tá? Mas uma perda de peso de apenas 5%, né, já melhora bastante as funções metabólicas, justamente porque você perdeu primeiro essa gordura mais visceral, tá bom? Consequentemente, você já melhora a sensibilidade à insulina, né, a função da célula beta. Mas se você perde realmente bastante peso, 11 a 16%, estamos falando aqui de indivíduos com obesidade, tá? Você melhora ainda mais, né? Uma perda de mais de 14% é ligada a uma progressiva remissão de diabetes tipo 2, né? Essa remissão vista na hemoglobina glicada abaixo de 6,5, tá? Eu falo isso porque tem muito estudo que fala, deu remissão de diabetes tipo 2, mas aí eles fazem um teste de glicemia, né, ou teste oral de tolerância à glicose. Isso aí é visto pela hemoglobina glicada sem fármacos, tá? Essa remissão. Os mecanismos ali, os mecanicistas mostram a perda de 6 a 17 quilos, né, em pacientes com obesidade e diabetes tipo 2, eles têm ali, primeiramente, uma supressão da produção de glicose no fígado, ou seja, a gliconeogênese. O fígado para com aquela produção exagerada de glicose, você regula a glicemia, teu pâncreas para de produzir tanta insulina. Então aqui é a primeira etapa. É por isso que a esteatose hepática está ligada à resistência à insulina, né? Não é só a questão da gordura no fígado, né? Obviamente, mas há uma correlação muito grande, tá? Bom, também há, né, nessa melhora de glicose pós-prandial, uma maior captação de glicose na periferia. Ou seja, o músculo capta mais glicose. Daí a importância do exercício físico no paciente diabético. E a gente vai ver no final, né, alguns estudos mostrando os efeitos, tá? Uma perda de peso severa, mais de 15 kg ou 15% da baseline, por 1 mês e meio a 6 meses, reduz de maneira significativa a glicemia e a hemoglobina glicada, podendo levar à normalização de pacientes, né, de alguns pacientes aqui. A gente tem um estudo bem pequeno, eu coloquei no Instagram recentemente esse estudo, 11 pacientes apenas. Eles fizeram uma dieta, gente, de 600 calorias, né? E eles tinham uma diabetes recente, há menos que 4 anos. O que é importante falar de recente? Porque quando a gente começa com diabetes, nossa célula beta-pancreática está produzindo insulina. Você consegue ter uma hiperglicemia e uma hiperinsulinemia, tá? Só que a diabetes vai progredindo, as células vão falhando, né? Seu pâncreas não consegue se recuperar. Consequentemente, a produção de insulina vai caindo, tá? Então começa com ela alta no início da diabetes, depois cai. Até 4 anos você ainda tem uma função interessante na maioria das pessoas da célula beta, né? E aí eles fizeram essas dietas de 600 calorias, diabetes recente, perda de 15,3 quilos por 8 semanas apenas, né? Então uma perda muito rápida. Diminuiu gordura no fígado, no pâncreas, melhorou a secreção da primeira fase da insulina, que é a fase principal. A insulina vem em 2 fases, né? Consumir, sei lá, batata, vai subir a glicose, a insulina vai dar o pico, cai um pouquinho, depois vem uma segunda fase um pouquinho menor, tá? Um pico um pouquinho menor. E essa primeira fase é mais importante, e houve um controle nessa primeira fase, tá? Os pacientes que geralmente respondem à remissão são pacientes, então, com uma diabetes de mais curto prazo, né? Diagnóstico mais recente, tá? Justamente porque eles ainda respondem com ali o pico de insulina, ok? Quando há uma redução na gordura no fígado, no pâncreas, menor secreção de VLDL, que eu expliquei para vocês o que é nos vídeos anteriores de esteatose hepática, né? O papel dela de exportar a gordura do fígado, isso a gente vê que o paciente está respondendo melhor ao tratamento do que aqueles que não respondem tão bem, tá bom? E aqui a gente vê quem que manteve a remissão,
né? Olha só, os pacientes que ganharam mais peso de 5 meses a 2 anos, eles mostraram novamente um reganho dessa gordura, principalmente no pâncreas, fígado, maior produção de VLDL, tá? Na forma da gordura, né, triglicerídeo aqui, rico em palmitato. Então, quem perde a remissão é quem reganha peso, óbvio. Mas esse reganho é principalmente mais central, né? Músculo, que é periférico, né? Mas fígado e pâncreas, ok? Então é um reganho, me corrigindo, mais nos órgãos, né? Nos órgãos ali que tem diversas funções metabólicas de controle de glicose, tá? Não é um reganho apenas do tecido adiposo, ok? Então a capacidade da célula beta se recuperar, né, é fator-chave, tá, gente? Importante deixar isso bem claro aqui. Bom, aqui nós temos também, né, uma possível ligação entre o ácido palmítico, né, é uma gordura saturada, tá? Isso aqui nosso corpo também consegue produzir através da lipogênese de novo. Então não é só ingerir gordura da carne, não é isso. Lembrar da lipogênese de novo, que é o quê? Ingerir muito carboidrato, até muita proteína, né? O excesso vai para o fígado faz gordura, exporta essa gordura do fígado para o tecido adiposo, tá? Essa gordura vai ter ali em sua composição ácido palmítico. E nos estudos in vitro, avaliando a célula, ele é citotóxico. Então, o excesso dessa sua produção ou ingestão pode também ter efeito direto na célula beta, tá? E aqui uma low calorie diet, né? Reduz o peso, melhora o controle glicêmico, diminui essa queima insulínica, ou seja, esse trabalho na célula beta, né, pancreática, e pode ser interessante, tá? Para isso. Nós temos um estudo chamado Look Ready, né? Então, Ação para a Saúde na Diabetes foi um estudo multicêntrico conduzido nos Estados Unidos, bem conhecido, né? Verdade. Inclusive usam esse estudo para falar de uma maneira errada que ganho de peso e IMC não significa menos saúde. Eu vou explicar porque falam isso de uma maneira errada, tá? E aí os participantes foram randomizados, né, a fazer uma dieta de 1.200 a 1.800 calorias e 175 minutos de atividade física por semana, né? Fazia os dois protocolos ou não fazia nada, grupo controle, ok? Quem estava no grupo intervenção com as atividades da dieta perdeu mais peso durante os 4 primeiros anos. 8,6%, tá? Do peso total. Aí vamos comparar com a Very Low Calorie, que eu mostrei agora há pouco, né? 8,6%. Aqui não. 15% em 8 semanas. Ali foram 4 anos e menos perda de peso. Então, guardem isso, tá bom? Importante para a gente chegar nessa conclusão lógica aqui. O grupo controle perdeu 4,7% aqui, né? O grupo tratamento perdeu 4,7% no primeiro ano. Então, você vê que mesmo se a gente pega um prazo mais curto, fala, a longo prazo desistiram. Mas um prazo mais curto de 1 ano foi uma perda pequena. Não é que é ruim perder isso, mas perder 5% já é interessante, tá? Mas nem se compara às Very Low Calorie. E melhoraram a capacidade fitness dele, né, em 6 vezes aqui. Legal. O que aconteceu, né? A remissão deles, de quem era diabetes tipo 2, para não ter diabetes, foi baixa. 11,5% no primeiro ano, 7,3% no 4º ano, no grupo intervenção, tá? E isso foi também porque muitos deles tinham uma duração de diabetes, né, maior. A média era 5 anos, mas variava por até 8 anos. E aí, quanto mais longo o tempo de diabetes, né, mais difícil aqui a recuperação da célula beta, tá? Eles reduziram principalmente a gordura da dieta, mais do que o carboidrato, e isso pode ter algum impacto inicialmente, que a gente vai conversar, né? E a remissão do diabetes tipo 2, né, ela foi mais significativa em quem tinha um diagnóstico de menos de 2 anos e uma perda de peso maior que 6,5%, tá? Então isso é importante também. Não é que passou de 2 anos não vai ter remissão, não é isso. Mas mais recente e mais fácil, tá? E esse estudo, né, Look Ready, muita gente fala, só para terminar essa primeira parte, depois a gente vai para outro estudo que é o Direct. Muita gente fala, não serve de nada, porque, pô, um monte de gente voltou a ter diabetes depois, né? Então não adiantou perder gordura, né? Se a gente olha os gráficos deles, né? Deixa eu ir só no Look Ready aqui, né? Esse daqui, tá? O que acontece? A gente tem aqui, olha só, perda de peso,
caiu, né, de 100 para 92, mas depois já foi recuperando, né? E ó, depois disso, eles mantiveram um pouquinho da perda de peso. Mais ou menos uns 4 quilos, né? Até quase 5, 6 quilos aqui. Mas a hemoglobina glicada, ela cai, depois volta. Aí muita gente falou, não adianta nada perder peso, né? Só que assim, foi uma intervenção mais branda. O número de pessoas com diabetes recente era bem menor, né? Tinha uma grande variabilidade ali nos anos de diabetes, tá? É um tempo muito mais longo aqui, então de follow-up, 10 anos, então tem o efeito da senescência também, né? A idade é um fator também para o diabetes tipo 2. Então a gente não pode pegar esse estudo e simplesmente falar, não adianta nada emagrecer porque é que eles perderam peso, mas a hemoglobina glicada, né? Que aconteceu? Ela ficou aqui em 7,4%. Voltou para o que era antes, né? Que já está diabetes tipo 2. E aqui a remissão inicial foi baixa. 11%, quase 12% de todos os participantes. É muito pouco, né? E terminou no final aqui, ó, com 6,5%, 7%, né? Então, quase 8%, né? Subi um pouquinho a linha aqui, mas enfim. Caiu um pouquinho só a remissão, mas o fator inicial, os valores iniciais não eram de muita gente conseguiu a remissão, tá? Até porque eram intervenções mais brandas e estudos muito longos é difícil a gente acompanhar, né? Aquele estudo que eu mostrei de 8 semanas, apenas 11 pacientes, 3 deles, né, em cerca de um mês depois, já demonstraram voltar para os valores normais de glicemia porque reganharam peso logo inicialmente, né? Então essa fase pós a Very Low Calorie Diet é a fase mais complicada, porque é a fase que o paciente tem que manter o peso para conseguir realmente ter resultados, ok? Próximo vídeo a gente continua falando desse artigo fantástico aqui.